Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Aqui, direto do Maracanã, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio. E na noite deste sábado eu fiz a transmissão para a MS Web Rádio e para trabalhar no jogo entre Fluminense e Corinthians. Cara, que jogo ruim, hein? 0-0 na noite deste sábado pela 23ª rodada do Brasileirão. Que jogo ruim tecnicamente, hein, cara? E dá pra falar que foi um jogo digno de duas equipes que estão na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado aqui um vídeo, um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo também, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar o conteúdo aqui do canal, meu trabalho. Estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos, então me ajuda nessa? Então vamos com tudo, tá? Eu acho que vai ser um vídeo rápido, cara, porque assim, foi um jogo fraco, tecnicamente. As duas equipes com muitos desfalques. No caso do Fluminense, por exemplo, já começou com um desfalque na beira do campo. O Mano Menezes levou o terceiro cartão amarelo no último jogo do Brasileirão contra o Vasco, então acabou que cumpriu a suspensão nesse sábado. A mesma coisa, o meia Paulo Henrique Ganso e também o atacante John Aires. São duas referências, né, no setor ofensivo do Fluminense e que ficaram de fora do jogo deste sábado contra o Corinthians. Além de outras ausências por lesão, né, como o volante Martinelli, os dois laterais esquerdos, né, tanto o Diogo Barbosa como o Marcelo, e entre outras ausências que a equipe do Fluminense teve, né, para o jogo deste sábado contra o Corinthians também, com muitos desfalques por lesão, né, enfim. E aí, só que era um jogo importante, confronto direto pelo Brasileirão. Então, as duas equipes entraram em campo com o que tinha de melhor, né? Com o que tinha de melhor disponível, né? Para esse duelo muito importante, era um confronto direto, só que foi um resultado ruim para as duas equipes. O jogo foi ruim também. Cara, assim, a gente pode destacar de momentos bons, assim, tecnicamente, os 15 minutos finais do primeiro tempo e o gol que o Corinthians chegou a marcar no segundo tempo, mas que acabou sendo anulado, né? Aqui, 29 minutos, o Corinthians teve o escanteio pela direita, o Garro fez a cobrança, a bola foi até a pequena área, o Pedro Raul cabeceou e mandou por cima do gol. Depois, aos 34 minutos, o Samuel Xavier recebeu na direita, fez uma fila ali em cima da defesa do Corinthians, perdão, e aí na hora de finalizar chutou fraco, rasteiro, o Hugo Souza fez a defesa com segurança. 35 minutos, o Corinthians teve talvez a jogada mais perigosa ali no primeiro tempo, foi o cruzamento, quer dizer, o Thales Magno deu o passe para o Mateuzinho fez o cruzamento buscando o Thales Magno, que recebeu no meio da grande área, livre de marcação, só que o Thales Magno cabeceou para baixo, a bola ficou no gramado, mas foi no meio do gol. O goleiro Fábio fez a defesa com muita segurança, com muita tranquilidade. E aos 37 minutos, logo depois, o Fluminense teve uma nova chegada pela esquerda, cruzamento do Alexander, e aí mandou na medida para o Cauã Elias, que livre de marcação cabeceou, mandou a bola no canto esquerdo, mas o Hugo Souza fez uma defesaça, evitando o gol do Fluminense. Aliás, algumas coisas aqui rapidinho, tá? Primeiro, pode ter sido o último jogo do Alexander pelo Fluminense, tá? Porque na noite deste sábado, o Fabrizio Romano, jornalista italiano que tem muita credibilidade, é o cara no mundo que sabe mais assim de transferências internacionais, ele noticiou na noite desta sexta-feira que o Alexander vai para o Al Ahly da Arábia Saudita. Uma negociação que, segundo o Fabrizio Romano, vai girar em torno de 10 milhões de dólares, ou seja, mais de 50 milhões de reais. É muito dinheiro para o Fluminense, tá? É muito dinheiro. E que o Alexander vai assinar o contrato de 3 anos, podendo renovar por mais um ano. Então, pode ter acontecido aqui o último jogo do Alexander pelo Fluminense. E uma outra situação também que eu quero falar, que aconteceu no primeiro tempo, cara, que assim, a mim, sinceramente, me irritou muito. Eu acho que pro torcedor do Corinthians também. Cara, no início do jogo, o Pedro Raul, ele teve uma chance que ele, na corrida, conseguiu ganhar do zagueiro Ignácio. E aí, cara,
O Pedro Raul, ele poderia continuar correndo, só que eu não sei se ele de fato foi puxado mesmo, sabe? E aí, o Pedro Raul, que teria como continuar correndo, ele preferiu parar de correr, tentando ver se o árbitro, o Braulio da Silva Machado, perdão, iria marcar a falta. Pedro Raul tinha todas as condições para prosseguir a jogada, mas ele preferiu parar. Cara, é inacreditável. Se o Pedro Raul marcaria o gol depois ou não, aí a gente não ia saber, óbvio, né? Que a gente não soube, claro, porque acabou que não aconteceu. O Pedro Raul poderia errar, poderia acertar. Mas pô, ele poderia continuar a jogada, né? Mas ele preferiu parar. Aquela velha mania dos jogadores brasileiros, né? Enfim, complicado, né, Pedro Raul? Difícil. Enfim, e foi o que aconteceu no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o lance mais emocionante, digamos assim, acabou que foi o gol do Corinthians. Foi uma roubada de bola ali perto da meia-lua da grande área. Samuel Xavier, ele foi derrubado pelo Rian e aí o Corinthians fez a jogada de contra-golpe, contra-ataque e que terminou naquela área, ali naquela área lá. Aquela área lá que eu tô apontando. Em que o Charles recebeu dentro da grande área, finalizou e fez o gol. Só que o gol foi anulado, pois na revisão do VAR, o Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo, foi até o monitor, revisou o lance, o estádio todo viu, né, nos telões aqui do estádio, todo mundo viu que teve uma falta do volante Rian em cima do Samuel Xavier, na origem da jogada do gol do Corinthians. Então o gol da equipe corintiana foi anulado e foi marcada a falta, favorecendo a equipe do Fluminense. Mas a falta acabou que não aconteceu nada na falta, enfim. E aí depois não aconteceu nada assim no jogo também, nada de emocionante. Só no final mesmo, em que teve um cruzamento que veio da direita, a bola chegou até o Lima dentro da grande área. O Lima poderia ter finalizado, cara, mas só que aí ele tentou um outro drible e aí foi desarmado. E aí terminou 0-0. Tecnicamente foi um jogo ruim, foi fraco, digno de duas equipes que estão na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, neste momento que estou gravando o vídeo, saiu do Z4, é o 16º colocado com 22 pontos. Só que o Vitória, que caiu para a 17ª colocação, entrou na zona de rebaixamento, o Vitória vai jogar na rodada ainda. Vai jogar na segunda-feira contra o Cruzeiro em Salvador. Então se o Vitória ganhar, Vitória sai do Z4 e recoloca o Corinthians na zona de rebaixamento. O Fluminense permanece no Z4, é o 18º colocado com 21 pontos agora. Bem, resultado ruim para as duas equipes, que agora voltam as suas atenções para as competições internacionais. O Fluminense vai jogar aqui no Maracanã na terça-feira, 7 horas da noite, no horário de Brasília, vai enfrentar o Grêmio. Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Lembrando que o primeiro jogo foi 2-1 para o Grêmio, lá em Curitiba. Então, o Fluminense, para avançar para as quartas de final, tem que vencer por no mínimo 2 gols de diferença no tempo normal. Se o Fluminense vencer por 1 gol de diferença, aí a partida vai para os pênaltis. Agora, o Corinthians vai jogar contra o Red Bull Bragantino, também na terça-feira, só que às 9h30 da noite, no horário de Brasília, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo, o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Corinthians venceu o primeiro jogo por 2-1, fora de casa. Então, o Corinthians, para avançar para as quartas de final, pode avançar, claro, em caso de uma nova vitória, ou então com um empate. O Corinthians será eliminado se perder por no mínimo 2 gols de diferença no tempo normal. E se o Corinthians perder por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Bem, por fim, os mais de 30 mil torcedores que compareceram aqui no Maracanã merecem um adicional de insalubridade, cara, porque sinceramente, que jogo ruim. Sábado à noite, 9 horas da noite, hein? Complicado, né? Pois é. Bem, então, um vídeo mais curtinho, porque assim, não aconteceu tanta coisa assim na partida. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Se você ficou comigo até o final, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E em breve volto com mais um vídeo por aqui no canal, tá certo? Beijos e abraços a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.